Educação à distância, mudando realidades. Prezados alunos do curso de Pedagogia, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, TCC 1. Este é o sétimo vídeo, a sétimo vídeo-aula, onde nós vamos abordar as questões teórico-metodológicas do pré-projeto de pesquisa, e nesta aula nós vamos abordar sobre o referencial teórico, a elaboração do referencial teórico e a elaboração do cronograma. Então, são dois elementos também que compõem o texto científico do projeto de pesquisa, do pré-projeto de pesquisa que vocês vão apresentar no final da disciplina. Então, essa aula eu gostaria de deixar como dica que, à medida que as aulas vão acontecendo, vocês vão fazendo anotações, vão revendo os vídeos anteriores para facilitar, e nós vamos hoje, agora, abordar com a questão da referencial teórico e do cronograma. Vamos nos detalhar especificamente agora quanto ao referencial teórico. Então, feito o levantamento bibliográfico, depois que os alunos, os estudantes fazem o levantamento bibliográfico, o referencial teórico ele vai se constituir o universo de princípios e de conceitos formados sistematicamente, assim, formando um conjunto de lógico e coerente do trabalho que o pesquisador vai fundamentar. Então, quando nós elaboramos um pré-projeto de pesquisa, escolhemos o tema, delimitamos o tema e fizemos um levantamento bibliográfico, na hora de elaborar o referencial teórico, nós vamos nos apropriar desses conceitos, desses princípios formulados e reformulados a partir do levantamento bibliográfico, da nossa leitura e das técnicas que nós vamos utilizar para facilitar, né? Eu costumo dar as técnicas que eu utilizo, por exemplo, o fichamento, né? É uma técnica muito eficaz. Pegar todo o material, todo o levantamento bibliográfico que você fez, que você traçou, e você proporcionar um fichamento. Então, fica muito mais fácil para na hora que você for elaborar o seu referencial teórico. Como que se elabora, né? Então, eu já comecei falando que deve começar pelo levantamento bibliográfico. Depois que o aluno localiza os livros, é hora de adotar uma teoria que julga mais adequada para explicar a questão a ser adotada. Uma das dicas que eu utilizo é o fichamento. Então, visa apresentar a importância do referencial teórico, é apresentar sobre o tema ou especificamente sobre o problema, segundo as proposições de outros pesquisadores. Nesse momento é onde eu falo sempre na importância das conexões. Na importância das conexões. Eu vou, primeiramente, fazer um levantamento de livros que abordam sobre o tema. Então, eu vou pegar aqueles autores clássicos, né? Eu vou sentar na biblioteca da minha instituição, ou numa biblioteca virtual, ou numa biblioteca física, e vou fazer um levantamento de obras que foram produzidas, de autores conhecidos, de autores mais... geralmente as pessoas falam, nós temos que usar autores novos. Sim, nós precisamos trabalhar com textos, com abordagens novas, né? Mas também a gente precisa fazer uso de alguns estudos que são clássicos, né? De teorias que já que foram adotadas por autores de modo clássico. Então, existem temas que nós não podemos fugir daqueles autores, né? Embora apresente uma nova roupagem, apresenta novos estudos, estudos que foram produzidos até mesmo que se
que vai de encontro ou ao contrário daquilo que os autores apresentam, mas é muito importante, durante esse processo de seleção, fazer um fichamento de todas essas obras e fazer as suas conexões com pesquisas que foram publicadas recentemente a respeito do tema. Então, a importância do referencial teórico, ele produz maior clareza na formulação do problema da pesquisa, ele facilita na formulação das hipóteses e ele é uma referência para a interpretação dos dados. Com base no referencial teórico, eu vou ter facilidade para interpretar os dados, independente da forma da minha abordagem de pesquisa. Né? Mesmo sendo uma pesquisa de uma abordagem quantitativa ou uma abordagem qualitativa, esse levantamento desse referencial teórico, ele vai me ajudar na elaboração, para explicar esses resultados. Como nós já falamos, ele precisa utilizar uma bibliografia recente, ele precisa priorizar os estudos clássicos. Veja aí, deve haver nesse momento um equilíbrio entre os autores clássicos e os autores de bibliografia recente. Então, é importante utilizar, como eu havia dito, estudos que foram produzidos recentemente, aí nas revistas eletrônicas, nas revistas acadêmicas, nos periódicos, nos congressos, nos eventos onde foram apresentados estudos recentes sobre o tema que você adotou, o tema que você escolheu. Com certeza, certamente, esses autores que produziram essa bibliografia recente fizeram uso de autores clássicos. Né? Não estou dizendo que é uma regra, mas ela é muito importante e é uma prática de todo pesquisador. Procurar resumos de obras para confirmar se ajudam na solução, pesquisar obras respaldadas, por exemplo, teses, dissertações, artigos científicos, ler essas bibliografias, fazer todas as notas, as demais notas, os comentários a respeito dessas obras, fazer anotações em fichamentos, que foi uma técnica que eu apliquei, que eu gosto muito de utilizar. Alguns alunos, eles costumam fazer fichamento de trechos que eles julgam importantes para aquela pesquisa, né? E nesse momento, não esquecer de que nós precisamos mais tarde referenciar essas obras. Então, anotar a página, o autor, o ano. Né? Então, isso aí a gente não pode esquecer. Dialogar com especialistas e professores. Geralmente, o seu orientador, o professor orientador que vai estar trabalhando com você na elaboração desse pré-projeto de pesquisa ou na elaboração da pesquisa em si, ele vai ter uma relação muito próxima com a pesquisa. Né? Eu, enquanto professor, existe a minha limitação, a minha linha de pesquisa. Então, eu vou dizer que a minha linha de pesquisa, por exemplo, é em avaliação. Né? Eu tenho uma linha de pesquisa, uma proposta de pesquisa em avaliação. Então, os alunos que estão elaborando um projeto de pesquisa voltados para a linha de pesquisa de avaliação, eles vão ter certa proximidade. Né? Eles vão ter certa proximidade. Então, a avaliação externa, são as avaliações institucionais, são as avaliações que os alunos desenvolvem na escola, é uma avaliação cognitiva, é uma avaliação psicológica, é uma avaliação do comportamento. Então, essa relação que o aluno tem e o orientador tem com a linha de pesquisa, ela é importante para alinhar e para fazer essa familiarização do tema. Isso é muito importante dentro da elaboração do referencial teórico. Verificar quais são os conceitos mais imbuídos no seu trabalho. É certo que você não vai pegar conceitos que você não defende. Entende? Então, por exemplo, existem pesquisas que elas têm um teor mais polêmicos, né? Vamos pegar aqui exemplos de pesquisas direcionadas a uma temática em que você discorda ou que
há um posicionamento muito político, muito voltado para aquela pesquisa. Então, eu não vou, inclusive, buscar conceitos que estão muito distantes também daquilo que eu pense. Porém, eu preciso fazer leituras e entender quais são os pontos de vista que existem a respeito daquela temática. Uma coisa a pensar é organizar as ideias em um texto científico bem escrito, estruturado, a partir das normas da ABNT, fazendo citações de formas corretas. Então, o texto científico, o trabalho científico, ele possui um regramento, né? E a gente vai utilizar as regras brasileiras, da ABNT. Ontem eu falei que existem outras regras que são direcionadas a alguns cursos aqui mesmo no Brasil, fazem uso de um regramento diferente que não é da ABNT. Algumas revistas acadêmicas, alguns periódicos também fazem uso desse regramento. O APA, por exemplo, os cursos de psicologia, as revistas acadêmicas, os periódicos que são direcionados à pesquisa em psicologia, geralmente usam o APA, que é o chamado APA. É uma norma americana que ela tem alguns elementos diferentes da ABNT. Então, o primeiro elemento é que já fica definido que dentro do curso de pedagogia do Instituto Federal, a regra é a ABNT. A principal regra que a gente vai traçar aqui nesse momento é a impessoalidade. A redação geralmente na terceira pessoa, especificamente, com objetividade, evitar a voz passiva, usar sempre a voz ativa analítica. Estudou-se, procedeu-se, entende-se, conclui-se, ter clareza e, principalmente, evitar ambiguidades e achismos. Nada de achismos. Evitar orações a serem intercaladas com muitos parênteses, com muitos travessões, espaços, complementações intercaladas por vírgulas. Isso geralmente tira um pouco do teor técnico e do teor científico desse texto. Vamos cortar todas as palavras inúteis, assim, é o chamado encher linguiça, É o chamado, no termo mais vulgar, é o chamado encher linguiça. Não. Então, vamos usar uma abordagem, um termo científico, um termo técnico, para elaborar esses textos, elaborar esses parágrafos. Evitar partículas de subordinação. Assim, então, embora, quando, assim, usar poucas palavras assim para o texto não ficar muito cansativo. Esses exemplos que nós estamos apresentando agora, esses exemplos, inclusive, vão contribuir na hora que vocês forem apresentar os resultados dessa pesquisa. Então, o pré-projeto de pesquisa, ele vai ter um referencial teórico que você vai apresentar com base nos autores que você escolheu, que você julgou necessário? Sim. Porém, quando você for apresentar o relatório desse desenvolvimento da pesquisa, que pode ser em forma de um artigo científico, aí vai de acordo com a instituição, com cada instituição. É um artigo científico, uma monografia, uma dissertação ou até mesmo uma tese, então você precisa tornar esse texto menos cansativo, e essas regras que estão sendo apresentadas aqui, essas orientações, elas são super importantes. Só use palavras precisas e específicas. Evitar... preferindo assim palavras mais simples, usuais. Às vezes você quer fazer uma relação entre palavras, entendendo que o texto precisa ter um certo academicismo e utiliza palavras assim não muito comuns, e isso também vai atrapalhar. Outra coisa é evitar as repetições, preferindo frases afirmativas,
né? Geralmente, eu já vi muito aluno começando a fazer o seu texto científico, começando com frases na interrogativa, né? Começando com frases na negativa também, né? Então, vamos começar utilizando frases afirmativas, evitar alguns regionalismos, alguns modismos, alguma coisa assim, muitas abreviaturas sem devida explicação. Na realidade, essas abreviaturas, vocês vão estudar, vão fazer uma oficina também nesse mesmo semestre que nós estamos estudando, que vai contribuir com a elaboração desse trabalho. Mas esses vícios da linguagem, eles precisam ser evitados na hora de elaborar esses resultados. Os parágrafos, eles devem ser interligados, né? Tanto interligados por uma lógica, assim como dentro mesmo do próprio parágrafo, né? O parágrafo, ele tem que ter uma lógica, ele vai começar apresentando uma lógica e concluindo essa lógica, né? E à medida que você vai escrevendo, os parágrafos vão se complementando. É muito comum a gente encontrar textos elaborados pelos alunos que a gente não sabe de onde que ele criou aquele parágrafo. Por que ele colocou aquele parágrafo ali naquele momento, entende? Então, às vezes eu digo, esse parágrafo aqui ele não cabe nem aqui, ele vai caber lá num outro campo. Ele já vai estar lá nas conclusões, ou ele vai estar lá dentro da justificativa. O tempo necessário que nós vamos ter que utilizar para o desenvolvimento dessa pesquisa, nós vamos chamar de cronograma. Então, o cronograma, ele é um elemento que faz parte do texto científico pré-projeto de pesquisa. Então, o pré-projeto de pesquisa, ele vai precisar apresentar, vocês acadêmicos vão precisar apresentar um cronograma. Esse cronograma nós vamos ver agora há pouco, como se estrutura, tá? Mas primeiro ele é o tempo necessário para a realização de cada uma das etapas. Lembra quando nós fomos falar lá nos objetivos específicos? Lembra quando nós fomos falar nos objetivos específicos, que os objetivos específicos é a especificação dessas etapas, né? O cronograma vai constar todas essas etapas de modo detalhado e quando que nós vamos fazer essa ação, essa atividade. É preciso entender bem o tempo de cada etapa. O cronograma descreve como o projeto será executado num equilíbrio entre o procedimento e os seus objetivos. Ele precisa ter sequência, tá? De atividades e os trabalhos intermediários sujeitos a uma verificação. Ele vai ter que ter sequência e a orientação. Vamos pegar um exemplo de cronograma? Aí eu vou apresentar um exemplo de cronograma que ele vai estar lá no instrumental da atividade 3. Vocês também vão fazer esse cronograma. Então, a gente vai ter a atividade pré-projeto de pesquisa, ela vai acontecer num determinado período. Ela está acontecendo em um semestre. Ela está acontecendo em um semestre. Então, nós vamos ter um semestre, vamos supor, para desenvolver essa ação. Então, eu vou colocar as ações e um detalhamento. Vamos colocar lá na tela para os alunos observarem. Aí, ó, nós estamos fazendo de conta que nós vamos fazer esse pré-projeto no mês de agosto, no mês de setembro e no mês de novembro. Aqui são o período dessas ações, tá? Dependendo do programa, dependendo do curso, dependendo do projeto de pesquisa que você está desenvolvendo, esse cronograma ele pode ter a duração de 1 ano. Geralmente, nos programas mais longos, assim, um programa de pós-graduação de mestrado, por exemplo, os alunos têm 1 ano para desenvolver, então pode colocar esse projeto, esse cronograma em 1 ano. Em um programa maior, um doutoramento, os alunos têm 2 anos, né, e vão ter ações específicas. Dentro do curso de licenciatura, eu vou colocar aqui para vocês algumas ações que devem estar inseridas dentro desse cronograma. Vamos lá? O primeiro, a elaboração do projeto de pesquisa.
Então, que aqui no caso é o pré-projeto, né? Então eu vou ter, aí eu marquei lá, ó, agosto, a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana de agosto. Tá? A avaliação pelo orientador, eu vou entregar ele para o meu orientador, então, na primeira semana de setembro. A elaboração do questionário e dos testes. Vamos supor que eu vou aplicar questionários com uma comunidade. Eu vou fazer uma pesquisa direcionada aos professores que atuam no ensino fundamental, no segundo ano em língua portuguesa nas escolas municipais de Porto Velho. Então, eu vou elaborar um questionário. Então, eu vou ter para elaborar esse questionário as 2 semanas do mês de setembro, junto com o meu orientador. E à medida que as etapas forem surgindo, vocês vão colocando, vocês vão listando e dizendo quando é que vão fazer. Esse trabalho aqui, ele tem que ser feito de acordo com o seu orientador. Não pode fazer sozinho. Tem que sentar com o orientador. Já que nós vamos fazer um pré-projeto de pesquisa, é um pré-projeto, a gente vai apresentar com as ações básicas, né? Tabulação de dado, aplicação do questionário. Quando é que eu vou aplicar o questionário? Eu vou aplicar na primeira semana de outubro. A tabulação desses dados. Eu vou tabular esses dados na segunda e na terceira semana de outubro. Eu vou elaborar uma análise na primeira semana. Eu vou apresentar um documento prévio na segunda semana de novembro. Eu vou fazer a correção lá na segunda semana de novembro. Quando que eu vou fazer uma correção ortográfica? Eu vou procurar um profissional da área de correção ortográfica e gramatical para fazer essa correção desse meu trabalho lá na segunda semana de novembro, até chegar à etapa de apresentação do TCC. Aí que eu vou apresentar lá na última semana de novembro. Então, isso aqui é só um exemplo. À medida que vocês forem elaborando o pré-projeto de pesquisa, vão surgindo ações semelhantes, ações parecidas como essas. Meu muito obrigado. A próxima aula nós vamos abordar especificamente com a relação da metodologia. Nós vamos parar e vamos retomar as aulas no 3 até a aula 7 para fazer o detalhamento da metodologia do nosso trabalho, da metodologia do pré-projeto, e isso, com certeza, certamente facilitará o desenvolvimento da atividade de percurso 3. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.